Pode vir, Marcos. Lá vem o Marcos. Olá, humanos e exáticos também. Espero que todos vocês estejam bem. Marcos aqui. Nossa equação humana hoje vai descobrir um enigma da história. Por que Getúlio Vargas nunca sai de cena? Vamos resolver essa questão? Vem comigo. Não vai embora, fica um pouco mais. Ninguém sabe. Brasil, o ano é 2020. Calma aí, 2020 não é uma boa referência. Vamos voltar. Brasil, século 21. Faça chuva ou faça sol, do norte ao sul do país, na vitória e na derrota, não importa a época, mal ou bem, só falam dele. Mesmo depois de 65 anos de sua morte, Getúlio Vargas continua influenciando o Brasil ao longo de diferentes momentos da vida pública do país. Por que ele não sai de cena? O que Getúlio tem? O que Getúlio tem? O que Getúlio tem? Como podemos explicar que um líder político, falecido há mais de meio século, continua ainda exercendo fascínio e discussões políticas no Brasil? Como que o Getúlio Vargas sempre vem à cena? Fale-se bem, fale-se mal, por uma crítica, por um elogio, sempre se fala nele. Nascido em São Borja, 1882, no Rio Grande do Sul, Getúlio Vargas era filho de uma família influente de estancieiros. Nas décadas de 1910 e 1920, construiu sua carreira política no Rio Grande do Sul. No final da década de 1920, projetou sua carreira para o cenário nacional. Só que em 1930, ele elevou sua carreira para outro patamar. A Revolução de 30. Em 1930, o presidente Washington Luiz, alegando defender os interesses dos cafeicultores paulistas, lançou como candidato a presidente o governador de São Paulo, Júlio Prestes, do PRP. Indicando outro paulista ao cargo, Washington Luiz rompeu com a República do Café com Leite. Em represália, o PRM foi oposição e, com o apoio do Rio Grande do Sul e da Paraíba, lançou a Aliança Liberal, tendo Getúlio Vargas como candidato a presidente e João Pessoa como vice. A chapa de Prestes venceu as eleições, mas um fato mudaria o rumo da história. João Pessoa foi assassinado num crime passional. Os aliancistas atribuíram motivos políticos ao crime, deflagrando uma revolução política e militar articulada entre o Rio Grande do Sul e o Nordeste, e, é claro, liderada pelo Getúlio Vargas. O golpe de Estado, conhecido como Revolução de 30, pôs fim à República Velha e decretou Getúlio Vargas como o 14º presidente do Brasil. Podemos ir embora, professor? Você já falou por que ele não sai de cena. Podemos ir, eu vou perder meu ônibus. Nada disso, agora que a barra vai ficar pesada. Acompanha aí, meu amigo. No governo provisório, podemos destacar que Vargas concentrou o poder em si mesmo. Para consolidar o poder centralizado, ele também nomeou seus amigos tenentes como interventores para ocupar o lugar dos governadores nos estados. Esse gesto levou o Brasil a uma guerra contra São Paulo, a Revolução Constitucionalista de 1932. Os paulistas foram derrotados. Na economia, devido ao baixo preço do café nas exportações, Vargas ordenou a queima de 78 milhões de sacas de café. Getúlio Vargas sabia da decadência deste produto na economia, então começou a incentivar a indústria no país para fazer substituições às importações. Também foi no governo provisório que Getúlio Vargas decretou o voto secreto e obrigatório, e o voto também foi permitido às mulheres pela primeira vez no nosso país. No período constitucional, o Brasil ganhou uma Constituição de caráter liberal com forte influência do Estado. Nesse período, podemos destacar que o governo Vargas
refletia o que acontecia no mundo, e um desses reflexos era a ascensão de movimentos extremistas. No Brasil, podemos também destacar a polarização desses poderes, dessas ideologias. A AIB, Ação Integralista Brasileira, que tinha como líder o Plínio Salgado, pregava um conservadorismo religioso, o nacionalismo, o anticomunismo e tinha uma clara influência do fascismo italiano. Na outra parte da balança surgiu a ANL, Aliança Nacional Libertadora, liderada pelo mítico Luiz Carlos Prestes, que pregava o comunismo, o antifascismo, a luta de classes e a reforma agrária. Vargas, aliado dos fascistas da AIB, tinham os dois pés atrás contra a ANL, até que o presidente decretou a Lei de Segurança Nacional, colocando os comunistas na ilegalidade. Prestes foi fazer uma revolução como respostas à intentona comunista de 35. Entretanto, o golpe fracassou por falta de apoio e envolvimento dos camaradas do Exército e do povo de uma forma geral. Em 37 se aproximava e as eleições estavam ali. E aí, Getúlio, vai ficar mais um aninho no poder? Na rádio, o programa Hora do Brasil anunciou o Plano Cohen, um plano elaborado pelos membros da AIB. O plano era um documento comunista com a ideia de assassinar e sequestrar autoridades, tudo apoiado pela União Soviética. Getúlio gerou o caos com a notícia, declarou um plano de guerra contra a ameaça comunista, fechou o Congresso e obteve controle total dos poderes. Em 1937, o governo decretou o Estado Novo e impôs uma nova Constituição para o país, a Constituição chamada de Apolaca, que era inspirada numa Constituição autoritária da Polônia. Agora, Vargas também voltou-se contra seus antigos aliados e declarou ilegal a AIB. Vargas era o presidente absoluto do país. Nesse período, também podemos destacar a criação do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, órgão do governo federal que era para censurar e perseguir politicamente seus opositores. O órgão também endeusava, criava a imagem de Vargas como o pai dos pobres, apelido conquistado através de sua política populista. No Estado Novo, Vargas também criou avanços inimagináveis. Criou uma nova legislação trabalhista, unificada na CLT, consolidação das leis de trabalho, tipo, vamos dar o exemplo, o salário mínimo, a carteira de trabalho. Vargas fez um bom trabalho na cooptação dos trabalhadores, foi seu pulo do gato. Sem greve, ele poderia contar sempre com o apoio desses trabalhadores. E, ao mesmo tempo, ele beneficiava os empresários e banqueiros. O Vargas, na verdade, gente, era o pai dos pobres e a mãe dos ricos. Não podemos também esquecer de destacar na economia que Vargas aumentou a produção industrial, criou o Conselho Nacional de Petróleo, a Siderurgia Nacional, a mineradora Vale do Rio Doce. Ufa, quanta coisa, não? Em 1945, Vargas chega numa encruzilhada, uma contradição. Vimos ao longo de seu governo que Vargas flertava com o fascismo. E agora? Ele tinha uma veia autoritária. E agora? Por pressão política, ele teve que ficar ao lado dos aliados durante a Segunda Guerra. Como ele ia manter sua própria ditadura se ele lutava contra ditaduras fascistas e nazistas na Europa? Vargas chegou a um limite e seus opositores conseguiram depor o presidente em 1945. Entretanto, Vargas não sai do poder assim. Ele consegue influenciar a eleição e seu candidato, o general Eurico Gaspar Dutra, se transforma em voto popular no novo presidente do Brasil. Mas não é o fim do Vargas, não. Em 51, ele volta pelas mãos do povo, eleito democraticamente, passando pelo seu ato final durante a vida no governo brasileiro, de 51 a 54. Um governo mais democrático, voltado à industrialização, onde o Vargas cria a famosa
Petrobras. Então, professor, o cara foi o pai dos pobres, merece ser lembrado pela história. O cara ajudou muito a classe pobre. Merece estar em cena, né, professor? Fez pelos pobres, merece estar em cena. Fez pelo povo. Ele tem que sair de cena, isso sim. Não concordo com essa palhaçada aí dele ficar em cena. O cara foi autoritário, fã de nazista, fã de fascista, entregou a Olga Benário, mulher de Luiz Carlos Prestes, para os fascistas. Tá vendo, pessoal? Nem aqui chegamos a unanimidade. Getúlio Vargas sempre desperta debates acalorados, seja na academia, seja no cenário político. O velhinho desperta paixões e ódio, tudo na mesma escala e na mesma intensidade. Alguns historiadores consideram Vargas como autoritário e não fascista. O que não podemos negar é as contradições do pensamento do nobre Getúlio. Alguns acreditavam que o golpe da ditadura militar no Brasil seria a segunda morte de Getúlio Vargas, e não foi bem assim que aconteceu. O projeto autoritário da ditadura, em incluir um projeto centralizador e de sindicalismo corporativista, eram políticas varguistas. Em 74, aniversário de 20 anos de sua morte, existiu homenagens de políticos e até o povo foi em manifestação nas ruas, mais precisamente na Cinelândia, no Rio de Janeiro. Em 1983, o Brasil celebrou o centenário de seu nascimento. Os novos ares democráticos dos anos 80 possibilitaram debates sobre Getúlio. Seu lado democrático, nacionalista, patriótico foi lembrado em 84. A comemoração dos seus 30 anos de sua morte foram celebrados de forma nacional. Muitos analistas falaram que a terceira morte de Vargas veio nos anos 90, mais precisamente em 1994. O neoliberalismo queria enterrar de vez os ideais de Getúlio Vargas. Esses políticos queriam as privatizações das estatais, redução do Estado na economia, a abertura da economia ao capital estrangeiro. Porém, o próprio Fernando Henrique Cardoso, presidente do Brasil, exaltou Getúlio Vargas em períodos durante seu governo. Nas eleições de Luiz Inácio Lula da Silva em 2002, analistas voltaram a citar Vargas como uma retomada do nacional-estatismo. Críticas também surgiram. Por exemplo, o Instituto Liberal, que fazia oposição a Lula na época, falava que o Brasil tinha que esquecer a truculência, o sanguinarismo da era Vargas. De lá para cá, grandes temas da era Vargas continuam nas discussões de nosso país. Temas como nacionalismo, desenvolvimentismo e a intervenção do Estado na economia é presente até os dias atuais. Em 2004, celebrando 50 anos do suicídio de Vargas, o Brasil viu uma série de homenagens à memória do ex-presidente. Seminários, lançamento de livros, construções de memoriais. Vargas estava presente na TV, nas revistas, sempre com um tom positivo do seu passado, do seu legado. Entretanto, legado mais atribuído ao seu segundo governo, que ele fez implementações industriais, que movimentou o mercado de trabalho e possibilitou uma maior inclusão social da classe trabalhadora. Ficou bem claro que depois de sua morte, Vargas ainda continuou em cena, como vimos no vídeo. Vargas passou pela ditadura militar, passou pelo período dos anos 80, anos 90, sempre com questionamento, ou valorizando sua memória, ou criticando a truculência da sua era. Por isso que a gente fala, o velhinho foi o influencer do Brasil, nunca sai de cena. E que tal a gente ouvir o velhinho outra vez? Senhor Humanas, papo de museu. É um prazer poder falar com o pai dos pobres. Seja bem-vindo, Getúlio. Povo do meu Brasil, e digo em verdade, classe trabalhadora. Calma aí, Vargas. Não é um discurso não, presidente. Eu quero fazer uma pergunta. Por que o senhor não sai de cena?
Acho que fui o presidente mais notável do país. Fui injustiçado, caluniado pelas forças e os interesses contra o povo. É lógico, não saio de cena porque caminho na eternidade e saí da vida para entrar na história. Bom, acho que eu já li isso em algum lugar. Vamos ao nosso papo reto? Futebol ou golfe? Golfe, clássico golfe. Na hora de um jantar, frango assado ou carne? O filé à la gaúcha não tem igual. Na seleção de presidentes do Brasil, o senhor jogaria com a 10 ou com a 9? Jogaria com a 13, número que eu gosto. Obrigado, presida. Nunca sai de cena, sei que vou ver você mais uma vez aqui. Eu que agradeço e vejo vocês por aí nas praças, ruas, monumentos e, é lógico, no museu. Isso cai na prova, professor? A minha dúvida é essa. Será que cai na prova? Eu não estou entendendo muito bem. Cai na prova? Nem preciso dizer, né, Romildo? A Era Vargas é um dos temas mais importantes da história do Brasil, um dos mais cobrados em qualquer prova, seja em colégio, seja em vestibular, seja no Enem. A Era Vargas moldou um pouco o Brasil que vivemos hoje. Então, Romildo, a Era Vargas tem que estar na cabeceira da sua cama. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais uma Equação Humana. E hoje podemos concluir que Vargas não sai de cena porque temas varguistas sempre são recorrentes na política nacional. Nacionalismo, desenvolvimentismo, a intervenção do Estado na economia, a industrialização, sempre é a pauta de uma boa discussão política. Não sabemos quando ele vai reaparecer em nossa história, mas uma coisa é certa, no álbum da história do Brasil, o velhinho sempre sai bem na foto. Tchau, pessoal! Essa foi nossa versão da Era Vargas. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like, se inscrevam no canal e até a próxima. Aquele abraço. Tchau, tchau.